Qual é a atividade mais importante no trabalho como motorista de aplicativo que vai fazer você melhorar os seus ganhos? Aliás, melhorar os seus lucros. Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japa. Meu nome é Luiz Ratada e sou motorista de aplicativo atuante há 5 anos e meio e posto muito conteúdo relacionado às questões financeiras e ao desenvolvimento pessoal. Bom, gente, trabalhando como motorista de aplicativo, temos inúmeras atividades para compor aí o nosso trabalho, para trazer os resultados, para trazer os nossos lucros. E os lucros nada mais é do que o quanto você ganha menos as despesas, e é o que vai sobrar para você. Então, esse que vai sobrar para você é o que vai levar o seu sustento, o seu custo pessoal. Só que esse custo que você tem no aplicativo é que mantém o seu trabalho, o chamado custo operacional. Bom, eu não vou explicar sobre essas teorias financeiras. Quero falar sobre as atividades que você tem que fazer e que é indispensável, que vai fazer você melhorar o seu lucro, beleza? Então, já deixa a pergunta aí para você colocar no comentário o que você acha. E também já aproveita e deixa aquele like no vídeo. E se você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e ative o sininho, pois assim você não perde nenhum conteúdo que eu posto diariamente aqui no canal. Beleza? Bom, gente, então primeiro vamos listar as atividades que compõem o nosso trabalho com o aplicativo. Desde os cuidados e as atividades que você faz com o seu corpo físico, porque você tem que estar bem. Essas atividades você tem que fazer também. E também as atividades do dia a dia, que é você ir para a rua e trabalhar. Porém, você precisa cuidar do carro, precisa limpar, precisa manter a sua organização financeira, anotar tudo. Você tem que escolher as melhores corridas, tem que saber lidar com os passageiros, tem que aproveitar as oportunidades de repente umas corridas boas particulares. Enfim, tem várias atividades que você faz. Dentre elas, tem uma que é mais importante e eu diria indispensável, para que você realmente possa ter um melhor lucro. Bom, gente, para começar, vamos enumerar várias atividades aí. E dentre elas tem uma que eu acredito que é indispensável, que vai fazer você melhorar os seus lucros. E eu vou explicar o porquê, trazendo exemplo prático, como eu sempre faço. Beleza? Então, vamos lá. Você faz várias atividades no seu dia a dia, no seu trabalho como motorista de aplicativo. Por exemplo, limpar o carro. Por exemplo, fazer as suas anotações financeiras para saber quanto que você ganha, qual é o seu custo. Você também faz os cuidados com o seu corpo físico para relacionar à sua saúde, como por exemplo alimentação, exercício físico. Se não faz, tem que fazer, como eu, por exemplo, tenho que fazer mais exercício físico. O descanso, então são várias e várias atividades. Outra coisa também é cuidar do seu carro, trazer um carro que tenha um bom custo-benefício para o seu trabalho, porque carro que gasta muito diminui o seu lucro. Tem essa questão do carro também. E aí eu quero falar para vocês, dentre todas essas atividades, o que você tem que fazer, e é indispensável e muitas pessoas não fazem, mas é importante fazer. O que você tem que fazer? Sem enrolação. Você tem que fazer planejamento financeiro e controle financeiro. Isso é indispensável. O planejamento financeiro é, por exemplo, quando você vai trocar de carro. Você precisa ter uma ideia de quanto vai ficar a sua prestação, quanto que vai ficar o seu seguro, quanto que vai ficar a sua manutenção, porque sabendo desse custo, você vai saber o ganho mínimo que você tem que ter para manter o carro, que é o seu custo operacional, e manter as suas despesas pessoais, que nada mais é do que o seu salário, o seu prolabore. Tem que separar isso, por isso que tem que anotar. E quando eu falo anotar, tem que ser num aplicativo ou numa planilha, para ficar mais eficiente, mais prático e mais rápido. Se você anotar no papel, tudo bem, é melhor do que não anotar. Isso eu concordo, mas procure anotar numa planilha ou num aplicativo. Eu tenho uma planilha gratuita, procura aí na descrição que em algum lugar aí tem o link da planilha e tem o link do vídeo aula também, se você quiser assistir. Beleza? Agora vamos pro lado prático. Por que você tem que fazer essas anotações? Agora vamos lá. Nessa minha planilha, por exemplo, eu tenho várias planilhas. Uma delas é a planilha de performance. A outra é a planilha de receitas, tudo que você ganha. A outra planilha é uma planilha de despesa.
E a outra planilha é a planilha de fluxo de caixa. O fluxo de caixa, ele é todo automatizado e anotando as receitas e as despesas, lá no fluxo de caixa vai sair o total de tudo. Total de combustível, total de qualquer manutenção que você fazer, vai sair o total por mês e por departamento. Tá tudo separadinho, bonitinho, depois vocês olham lá. Clica, não tem pegadinha, é 100% gratuito. Beleza? Então, são várias planilhas, mas é várias planilhas numa planilha só. Entendeu? Agora vamos lá para entender o lado prático, por que você precisa fazer essas anotações e entenda de uma vez por todas. Gente, quando você faz a anotação, por exemplo, na minha planilha de performance, tem todos os dados lá, como por exemplo, eu coloco quantas corridas eu fiz, quantas horas eu trabalhei, qual foi o meu custo de combustível do dia, qual foi o meu ganho por hora, o meu ganho por km, e dentre essas informações você consegue puxar vários dias. Por exemplo, você pode puxar o total de ganhos, como você pode puxar a média de ganhos por dia. Você pode puxar o total de custo de combustível, como também você pode puxar a média de custo de combustível por dia. Você pode puxar quantas horas você trabalhou num determinado mês, como você também pode puxar, quando eu falo puxar é filtrar, tá? Você pode puxar também a média de horas trabalhadas por dia. Então são várias formas de analisar para ver o seu desempenho. Por isso que eu falo planilha de desempenho. E lá na planilha financeira não, é o real, é o que está entrando no dia e o que está saindo no dia. Por isso que tem a data, a descrição, o tipo de conta que é, né, por exemplo, e o tipo de custo que é. Então, tudo separado para você fazer uma análise. E lá você vai analisar aonde está o seu gargalo, ou seja, aonde você está desperdiçando custo. Se você fazer isso, você vai entender aonde está o desperdício. Agora eu vou dar uma explicação por que eu cheguei na conclusão que eu tenho que trocar esse carro. Para alguns haters aí falando que eu não tô dando conta de pagar, não é nada disso, muito pelo contrário, tá, as contas tá tudo em dia e detalhe, tá adiantado, porque eu tô adiantando as parcelas. Eu vou até concordar que não é o carro ideal para trabalhar no Black. Por quê? Ideal no sentido assim, não precisava ser zero. Mas eu não me arrependo de ter comprado esse carro zero. Por quê? Porque quando eu comecei a trabalhar no aplicativo, eu comecei a dirigir carros mais novos, né? Eu nunca dirigi carros novos assim, eu sempre dirigia carros mais antigos mesmo. E aí eu vi uma oportunidade de comprar um carro automático, por exemplo. Era um sonho de ter um carro automático, é um sonho bobo. Hoje pra mim é um sonho bobo, mas na época, acho que há uns 3, 4 anos atrás, não era um sonho bobo. Eu nunca tive, eu queria ter, né? É legal. Mesma coisa quando eu comprei esse carro, o Kicks. Eu tinha um sonho de comprar um carro zero. Hoje pra mim é um sonho bobo, mas na época, 2 anos atrás, era um sonho de ter um carro zero. Agora eu pergunto pra você que compra carro zero, sei lá quantos carros zero você já comprou, ou se você teve esse gostinho como eu tive, não é gostoso você entrar num carro zero? Tudo bem, você vai falar, mas não precisa tudo isso. De fato, eu concordo, não precisa tudo isso. Analisando friamente, realmente não precisa tudo isso. Por isso que eu resolvi vender. Por quê? Porque eu tô fazendo umas contas, umas estratégias, umas contas para poder diminuir meu custo. Sabe para quê? Não porque eu não tô dando conta, para mim poder juntar mais dinheiro, porque eu tenho outros objetivos. Lá na frente a gente vai ver se eu tô falando, o que eu tô falando é real ou não é. Então, eu não comprei os carros mais adequados, vamos dizer assim. Eu poderia comprar carros mais baratos, diminuir o meu custo? Poderia, como muitos parceiros falaram. Eu comprei um carro de um câmbio problemático, que foi o New Fiesta. Comprei, errei. Só que como eu tenho esse controle, que eu falo para você, controle financeiro, então eu tenho custo na mão. Quando eu paguei o conserto de 10 mil reais, quase 10 mil reais no Fiesta, eu paguei à vista. Sabe por quê? Porque eu já estava juntando dinheiro para quitar aquele carro. Só que deu problema e eu tive que arcar com o custo. Então, foi um desperdício. Porque se eu comprasse um carro, mesmo que fosse automático, mais em conta, ou que não fosse problemático, eu não teria gastado quase 10 mil reais, como se eu jogasse no lixo. Porque se eu comprasse um carro bom, não iria dar esse problema no câmbio. Consequentemente, eu ia quitar mais rápido. Então, eu errei, como todo mundo erra, né? Comprando aquele carro que deu problema no câmbio. Eu, de fato, poderia, não digo nem que eu errei em comprar esse carro, mas que eu poderia comprar um carro mais econômico, que fosse o próprio Kicks usado, meu custo ia diminuir? De fato, iria. Mas era algo pessoal meu que eu queria. Então, foi algo que eu realizei, que eu conquistei. Então, por esse motivo, eu não me arrependo. Mas é claro que agora, analisando de uma forma fria, a gente precisa trabalhar no aplicativo, comprando um equipamento de trabalho que gere
o nosso ganho, né? Porque é o nosso equipamento de trabalho, mas que gere menos custo possível. E eu concordo com vários parceiros que falam isso. Nossa, não precisa carro zero, pode ser um carro mais barato. Eu concordo, até por isso que eu quero trocar por um carro mais econômico, por um carro que dê menos custo de manutenção, que dê mais economia de combustível. É por isso que eu tô correndo atrás disso. E concordo. Só que era um sonho que eu tive. Quem não tem um sonho que é grande hoje, amanhã vai ser pequeno. Então, muitas pessoas, assim como eu, compram pelo gosto pessoal às vezes, e não compra pelo objetivo, que é trabalhar no aplicativo, comprar um carro mais econômico, comprar um carro mais em conta. Não. Então, geralmente isso é mais para homem do que para mulher. Os homens gostam mais de carro, né? Gostam de falar de assunto de carro, então gostam. Eu também gosto. Então eu comprei o carro que me satisfez, né? Tive o gostinho, faz parte. Agora eu pergunto, se você não comprou às vezes o carro mais pelo seu gosto, porque você quer, né, do que pela economia, por ser um carro que vai dar melhor custo-benefício. Claro, muitas pessoas compram pelo custo-benefício, mas muitas pessoas compram pelo gosto e às vezes não compram o carro ideal para trabalhar no aplicativo. Isso eu não tô falando nem de Comfort, de X de Black, mas tô falando de um carro econômico, independente da categoria. Só que quando você tem esse controle financeiro que eu falei para vocês que tem que ter, no final dá tudo certo. No final, para mim, deu tudo certo. Meu custo ficou mais caro? Ficou, para satisfazer o meu gosto pessoal, né? Mas ficou mais caro, mas eu paguei. Por quê? Com esse controle financeiro, você sabe quanto que é o seu custo operacional, quanto que você tem que ganhar no aplicativo para pagar todos esses custos, todos os desperdícios às vezes, mas no final dá tudo certo, porque você aperta um pouquinho mais, trabalha um pouquinho mais e paga tudo do seu trabalho, e também você tem uma parte que você tem que tirar para você, para o seu custo pessoal, para sua casa, enfim. Justamente por ter essa planilha, por ter essa análise que eu sempre estou fazendo, eu cheguei à conclusão que, por mais que eu goste desse carro, que eu não quero vender, mas se aparecer uma oportunidade eu vou vender, mas também não vou vender às pressas. Então, quando você tem os números na mão, quando você acompanha os custos, você tem controle financeiro da sua empresa, você vai saber a hora de tomar uma decisão. Por quê? Porque a sua decisão vai ser baseada em números, não em sentimentos e emoções, vai ser nos números. E é por isso que eu trago esse conteúdo para falar para vocês. Façam esse acompanhamento do seu trabalho, façam controle financeiro da sua empresa, porque você vai ver que às vezes tem muito desperdício que nem mesmo você está percebendo. Beleza? Coloca aí o seu comentário, a sua opinião, a sua ideia, compartilha com os nossos parceiros, ajudem para que a gente tenha cada vez um custo mais enxuto, um custo menor, e possamos também, com a planilha de performance, ver aonde podemos melhorar e quem sabe ganhar mais, ou pelo menos manter os ganhos trabalhando menos. Esse é o objetivo. Para isso estão os números, para nos mostrar, para apontar aonde a gente está acertando e aonde a gente está errando, beleza? Se gostou do vídeo, já sabe, não esquece, deixa aquele like no vídeo e claro, se você puder, compartilhe com seu amigo no seu grupo de WhatsApp, na sua rede social. E se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e deixe sim ativado, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Mais uma vez, muito obrigado a todos, um ótimo descanso para você que está em casa, um ótimo trabalho para você que está nas pistas, muitas viagens abençoadas, ótimos ganhos e que chegue em casa com saúde, com segurança, com alegria e claro, com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus, excelentes viagens a todos e até o próximo vídeo.